Alô? Boa noite a todos. Graças a Deus estamos juntos aqui. Todas as nossas reuniões, elas são especiais. Mas hoje, graças a Deus, é um pouquinho mais especial do que as outras. Tá bom? Nós temos aqui um nobre e grande amigo e palestrante, que vem trazer muita coisa boa para nós. Nós vamos começar hoje a nossa reunião com a Cacilda, fazendo o nosso pão, depois o Rodrigo, né, fazendo a prece do Anjo Ismael. Após isso, eu faço a apresentação do Orson, ok? Que assim seja. Boa noite a todos. Do livro Pão Nosso, item 158, Governo Interno. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. Paulo, em Coríntios 9:27. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual. É razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando trabalho. O governador supremo, que é o espírito no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que não hostilizam nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num celerado. Quem espera vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Que assim seja. Boa noite a todos. Que todos sejam envolvidos pela paz, pelo amor, pela luz de nosso Deus. Convido a todos que fechem os olhos, elevem os pensamentos a Deus, para fazermos a prece do Anjo Ismael.
Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós teus compassivos braços, abrigue-nos do mal, levanta aos nossos espíritos a majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria a orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e receba em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifique-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do caminho e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre teu seio divino e receba a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje nós temos aqui o privilégio de termos o nosso amigo Orson Peter Carrara. Ele é de Matão. Ele tem uma experiência espírita maravilhosa, porque desde os seus avós já eram espíritas, então ele tem uma experiência muito boa para trazer para nós. Ele é um palestrante que consegue palestrar em todo o país, é uma maravilha. Já tem 21 livros ensinando para nós um pouco do kardecismo, tá bom? E hoje ele vai falar sobre vida e espiritismo. Então vamos agradecer a Raul Cury, a toda a espiritualidade amiga e a sua boa vontade e carinho de estar aqui com a gente. Orson, é com você. Meus amigos, minha saudação de imensa alegria, de gratidão pela oportunidade de retornar aqui à casa de vocês e termos novamente a oportunidade de refletirmos doutrinariamente com a grandeza da doutrina espírita. Eu sou de Matão, mas sou estrangeiro lá, não sou natural de lá, não. Sou natural de Mineiros do Tietê, que não é uma cidade mineira, é uma cidade paulista. Fica bem no centro do estado de São Paulo, e eu estou em Matão há 18 anos. Mas sou de família espírita, como foi apresentado, e desde cedo habituado à convivência com os postulados espíritas. E aprendi com meus pais e um tio muito atuante a absorver um grande entusiasmo pela divulgação espírita. Desta forma, temos nos dedicado a falar, a escrever sobre os conteúdos do Espiritismo. E eu trago aqui o meu abraço de Matão, esperando que a noite seja muito produtiva para todos nós, em função da temática que vamos apresentar. Esse tema é um tema que tenho falado já há aproximadamente uns 6 meses, e esse tema me tem trazido muitas alegrias, pela abrangência que ele permite, a ponto de gerar subtemas. Então, esta temática, que é a primeira versão que vou apresentar a vocês, ela gerou 2 outras palestras com o mesmo título. E aí, sobre outro ângulo, sobre outra abordagem. Tamanha a abrangência que o tema permite. E o objetivo dessa temática é justamente refletirmos juntos sobre a conexão perfeita que existe entre as 2 palavras, vida e espiritismo. Se nos determos a pensar apenas na palavra vida, só a palavra vida,
Vamos esquecer o Espiritismo por enquanto, pelo menos nesses instantes iniciais. Mas pensemos apenas na palavra vida. O que é a vida? Na verdade, a vida ela é tão ampla, tão abrangente, se apresenta sob tão variados aspectos, que nós não temos uma definição que consiga, com eficiência, qualificar o que seja a vida. Tamanha a sua grandeza, as suas expressões de manifestação. Todavia, se perguntarmos para nós mesmos o que é a vida, nós saberemos dizer o que é a vida. Porque, afinal de contas, vivemos a vida, diariamente nos debatendo com as experiências de viver, que apresentam quadros tão extensos, tão variados, tão desafiadores, num processo gigantesco de aprendizado, onde se incluem as decepções, as frustrações, as enfermidades, as dificuldades de relacionamento, as conquistas, claro, como não? Conquistas acadêmicas, conquistas materiais, conquistas profissionais, como não? E também se incluem não só as dificuldades e os obstáculos, os reveses, as adversidades, mas também se incluem as esperanças, as expectativas, as emoções, as alegrias de variada manifestação. Tudo isso constitui a vida, que do ponto de vista biológico, físico apenas neste momento, começa lá na concepção, do ponto de vista físico, biológico. Nós estamos ainda, não adentramos o que aprendemos com o Espiritismo. Do ponto de vista biológico, a vida começa com a concepção, a gestação, o nascimento, o parto e as experiências de aprendizado que vão desde a gestação, com a variedade também das gestações. As mulheres e mães aqui presentes poderão, melhor do que qualquer um de nós, dizer das experiências de gestar. Cada filho é uma experiência diferenciada. Cada filho traz as suas dificuldades próprias, as suas emoções próprias. Nasce a criança, inicia-se um processo de aprendizado para aquela criança. Aprender a virar de bruço, aprender a gatinhar, a andar, a falar, a alfabetizar-se, a autoafirmar-se como indivíduo, autoafirmar-se do ponto de vista de formação, do ponto de vista profissional, constituir família, enfrentar os desafios todos da vida que todos nós temos. E bem sabemos como é viver, onde estão incluídas todas essas questões. E poderíamos ficar aqui enumerando uma série de coisas que constituem o cotidiano diário de desafios e enfrentamentos, bem conhecidos de todos nós. Algumas coisas independem da nossa vontade, somos obrigados a engolir goela abaixo, nos relacionamentos conflitantes, coisas que não temos controle, tudo isso constitui a vida. Todavia, do berço ao túmulo, nessas décadas de vida, de aprendizado, de lutas, de conquistas e alegrias, e todo tipo de experiência bem conhecidas de todos nós, nisso há uma finalidade. Há um objetivo maior em tudo isso, que é justamente nos amadurecer, justamente nos fazer criaturas experientes para desafios outros que virão mais adiante, uma vez que aprendemos com o Espiritismo que a vida não se constitui apenas nestas décadas de um corpo material. Décadas ou tempo variável, alguns vivem mais, outros vivem menos, uns com experiência de um jeito, outros com experiência de outro, mas, enfim, sem se importar ou sem definir o tempo de permanência num corpo de carne de cada um de nós, tudo isso constitui aprendizado. Mas aí poderíamos pensar que, além das dificuldades, nós estamos dotados ou temos à nossa disposição este corpo material que é um verdadeiro patrimônio
colocado à nossa disposição para que pudéssemos fazer esse aprendizado. E basta mera reflexão, uma pausa breve para pensar nos instrumentos que dispomos desse organismo biológico. A começar pelas mãos. Que instrumento maravilhoso que são esses, o membro com as mãos, os dedos, que fazem o cérebro pensar, que nos possibilitam aprender, que nos possibilitam tocar, carregar, entender, estudar, etc, etc. Esse instrumento trabalhado por milênios na natureza e que chegou a este ponto como esse instrumento maravilhoso. Mas não é só, é claro que não. O que não dizer da visão? Os olhos que enxergam o exterior, processam a imagem, mandam para o cérebro que nos dão uma diretriz de ação, onde também fazemos aprendizados com a visão. O que não dizer da bênção da audição? Quantos aprendizados também pela audição, mas também quantas lembranças, quantas memórias, quantas emoções advindas igualmente pela audição. Quem de nós não se recorda de músicas da infância? Quem de nós não se lembra de vozes inesquecíveis? Eu, quando criança, morei em frente ao cinema. Nos meus 5, 7 anos, toda vez que ia iniciar o filme, tocava o tema de Lara. E agora, toda vez que eu ouço o tema de Lara, eu volto à minha infância, na calçada, vendo as crianças, os casais enamorados que iam ao cinema. Isso volta muito expressivamente. Mas, por outro lado, como não é doce ouvir a voz de uma criança, eu estou naquela fase de ouvir aquela frase notável, aquele pedido: vovô, que coisa deliciosa ouvir estas chamadas. Por outro lado, que coisa que é a memória auditiva, não é mesmo? Quantas vezes pegamos o telefone e na pessoa fazer alô, você já sabe quem é. Você identifica a voz, está gravado nos neurônios, na memória. E quantas vozes nos são inesquecíveis. Vozes que marcaram a nossa infância, que marcaram a nossa vida, de pessoas queridas. Por falar em vozes, que tal então o recurso da voz? Que instrumento maravilhoso é este mecanismo articulado que produz sons que transformamos através dos séculos e milênios num meio de comunicação extraordinário. Ainda que dividido em vários idiomas, nós fomos capazes, através do tempo, de desenvolver a fala, e cada um com a sua característica verbal. Eu admiro muito a voz humana. Toda vez que estou conversando com alguém, eu estou dialogando sobre os variados assuntos que podemos conversar, mas sou um admirador da potencialidade da voz. O ritmo, a velocidade, a suavidade, a altura, a tonalidade, etc. Que coisa bonita é a voz, que também nos prega peças. Depois que os neurônios começam a envelhecer, nós igualmente passamos uma outra dificuldade. Pegamos o telefone: ô, como é que vai, Orson? Tudo bem? Hoje é aniversário. Não é hoje meu aniversário, estou me referindo quando eu faço aniversário, que alguém me liga: vai ter festa? Vai ter bolo. E eu fico pensando: quem será que está falando, meu Deus do céu? E pergunto: mas e aí, vai ter bolo, vai ter festa, muita palestra, muita viagem? Sim, e os filhos também estão ótimos, e o seu, a sua família, a sua esposa, seus filhos. E não dá uma dica. E eu fico buscando na memória: quem será que é essa criatura? Que voz é essa? Meus parabéns, Orson, fique bem, que Deus te abençoe. Desliga o telefone e a Neuza fala: quem era? Eu falei: não faço ideia. Porque a memória não foi capaz de buscar pelo envelhecimento ou pelo desligamento dos neurônios. É um fenômeno natural também, não é mesmo? Mas quantas situações vivemos na experiência de viver. Todavia, se perguntarmos como é que Deus criou a vida, este mecanismo fantástico de aprendizado, de amadurecimento, nós não sabemos como é que Deus criou a vida. Escapa ainda, no estágio que estamos, no momento evolutivo que estamos, nós não somos capazes de definir, de entender perfeitamente como é que Deus criou a vida. Nós ainda não temos um perfeito entendimento de que é Deus. O nosso estágio evolutivo não nos permite ainda, o nosso vocabulário é tão miserável que nós não temos uma palavra exata para definir Deus. Os Espíritos responderam: Deus
é a inteligência suprema. Quer dizer, é a maior das inteligências. Causa de todas as coisas. Muito bem. Mas a nossa noção de infinito, por exemplo, que é um atributo de Deus, é muito carente, é muito limitado, por mais que joguemos a mente no espaço e no tempo, para frente, para trás, para o lado. A nossa noção de infinito é muito limitada. Por outro lado, o nosso vocabulário também é tão miserável, tão pobre, que nós adotamos qualificar Deus do gênero masculino e falamos assim: Ele, o Pai, o Criador. Mas Deus não é homem, também não é mulher. A condição de sexos homem e mulher é uma condição do nosso estágio evolutivo para permitir a reprodução da espécie. Mas nós não somos homens ou mulheres, nós somos almas imortais. Talvez, claro, e talvez não, certamente com o psiquismo mais fixado na masculinidade ou no aspecto feminino, pelas experiências acumuladas através das variadas existências de uma única vida. Nascemos e renascemos contínuas vezes. E Allan Kardec vai apresentar, após as primeiras colocações em O Livro dos Espíritos, os atributos de Deus, para a gente ter uma noção que pudéssemos entender. Então Allan Kardec diz, baseado nas informações dos Espíritos, baseado no estudo que fez, porque, convenhamos, o Espiritismo não é uma invenção de Allan Kardec, não é criatividade da imaginação dele, não. Allan Kardec, o célebre professor francês, atraído pelas experiências das manifestações dos Espíritos, codificou o Espiritismo, quer dizer, organizou didaticamente um corpo de doutrina, baseado na realidade da própria vida, mediante um estudo de observação, que comportaria por si só contínuas exposições, abordagens, congressos, porque é um estudo infindável, não é o objetivo da palestra falar sobre isso. Mas Allan Kardec organizou os ensinos e apresentou a doutrina espírita a partir do Livro dos Espíritos, onde vai apresentar os atributos de Deus. E ele vai dizer que Deus é eterno. Quer dizer, Deus sempre existiu. Nós já começamos com a primeira dificuldade aí. Como que sempre existiu? Nós somos as suas criaturas. Nós tivemos um começo. Mas Deus nunca teve começo. Se ele tivesse tido começo, ele teria sido filho de alguém. Se fosse filho de Deus, de alguém já não seria Deus. Se tivesse surgido do nada, como surgir do nada se o nada não existe? O nada não existe. Nesta sala nós vemos o que as nossas condições visuais permitem ver, o que os nossos olhos são capazes de ver. Todavia, nesta sala existe muita vida que nós não vemos. Bactérias, vírus, que nós não vemos. Esta sala está impregnada de ar que nós respiramos e não vemos. Esta sala também está impregnada de sinais de celulares. Está impregnada de sinais de rádio e TV, aberta e fechada, AM e FM. Está recheada das vibrações dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, e nós não vemos. Estamos limitados aos sentidos físicos. Deus sempre existiu. É eterno. Nós somos imortais. Nunca vamos ter fim, mas tivemos um início. Deus é eterno. É único. Não há outros deuses. Na infância da humanidade falávamos o Deus trovão, o Deus chuva, o Deus sol, o Deus lua. Deus é único, inteligência suprema. Deus é imutável. Deus criou o universo, e aí nós esbarramos em outra dificuldade. Porque nós temos um universo conhecido, pesquisado pela ciência, apresentado, catalogado, estudado, pesquisado, provado. Universo conhecido. Todavia, os cientistas falam nos universos paralelos. E agora estão falando numa tal de uma linguiça que sai e não sabe para onde vai parar. Como é que faz? Bom, Deus é imutável, criou o universo, criou a vida, criou as leis, e não muda, é perene.
Isso não significa que Deus fique cansado. Ai, que rotina, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Não. Deus acompanha a vida e o cumprimento das leis, porque Deus é onisciente, sabe tudo. Deus é onipotente, pode tudo. Deus é onipresente, está presente em todos os quadrantes dos universos conhecido, desconhecido e aqueles que ainda estamos tentando entender. Está em todos os lugares, inclusive aqui. Claro, como também está no Congresso Nacional em Brasília, está na Etiópia, está em outros planetas. Deus está em todos os lugares. E alguém perguntaria, mas Deus tirou um cochilo, está distraído? Olha o que está acontecendo com o Brasil, o que a gente faz? Deus não tem nada com isso. É problema nosso. Nós desconcertamos, nós vamos ter que arrumar. É problema nosso. Ele deixa a gente tropeçar, cair, desconjuntar o joelho, bater a cara, para a gente aprender. E a gente só aprende quando sofre na pele. Aí a gente aprende. Aí a gente aprende o valor entre o certo e o errado. A gente aprende o valor da decência, da dignidade, a ilusão que ainda cerceia os nossos olhos. E Deus é imaterial. Deus não se compara com nada que a gente possa comparar com matéria. Nada. Então Deus é eterno, é único, é imutável, é imaterial, onisciente, onipresente, onipotente, soberanamente justo e bom. E poderíamos perguntar, mas antes de perguntar, os Espíritos disseram lá no começo do livro dos Espíritos, não adianta vocês entrarem nesse labirinto, vocês não terão saída. Porque falta-nos ainda embasamento para entender o Criador. Nós somos crianças espirituais ainda, recém-despertos. Estamos tentando entender, aí voltamos, mas como é que Deus criou a vida? Nós não sabemos como é que Deus criou a vida. Mas poderíamos fazer uma comparação, bem vulgar, bem terra-terra, mas se a gente tentar entender, Deus fez assim, ó, deu um sopro, criou a vida, criou o universo. Mas Deus não sopra. Deus não sopra, Deus não tem pulmão. Deus não tem sopro, não faz biquinho com a boca. Porque essa formatação de membros, como é que chama aqui mesmo? Olha o neurônio. Membros, cabeça e tronco. É tronco, é isso? O neurônio conseguiu ligar. Membros, cabeça e tronco, essa é uma formatação do nosso estágio de evolução. Deus não tem forma humana. Também não é um senhor de barbas, sentado num trono com um tapetão vermelho, olhando a gente se debater aqui embaixo, e sofre aí, moçada, se vira, não é assim. Deus é bondade absoluta, é justiça absoluta, é poder absoluto. Deus é o Criador. E eu, quando fazia a palestra A Providência Divina, que é uma outra palestra, eu me vi numa saia justa. Porque em determinados momentos, ao me referir ao Criador, eu falava no ser absoluto. Todavia, a palavra ser limita. Por mais que o ser se expanda, a palavra ser fica limitado. Aí, ouvindo Cosme Massi, que é um especialista em Kardec, num seminário, em determinado momento, o Cosme falou, o ser, falei, é agora. No horário do intervalo, eu falei, Cosme, me explica, eu estou numa saia justa, como é que eu me refiro ao Criador? Eu não consigo usar a palavra ser. Ele falou, mas me diz uma coisa, meu filho, existe outra palavra? O nosso vocabulário é tão medíocre, que não tem outra palavra para se dirigir ao Criador. O ser absoluto ao infinito, cuja dificuldade de entendimento nossa é muito grande. E Allan Kardec apresenta, pois, os atributos de Deus em O Livro dos Espíritos, e continua o assunto em A Gênese, a obra que comemorou 150 anos em janeiro, é a 5ª obra da codificação espírita, e lá na Gênese um capítulo específico, capítulo 2, Deus. Deus. E ele vai trazer reflexões de máxima importância àqueles que estudam, àqueles que pesquisam, que buscam. E um determinado item do capítulo Deus,
Allan Kardec, palavras dele, Allan Kardec, não dos Espíritos, diz o seguinte: a providência divina, bom, a gente já para aí. A palavra providência é muito conhecida de todos nós. Todo dia nós temos providência para tomar. Agora imagine a palavra providência, o substantivo, qualificado de divina. Providência divina. Ora, isso significa que são as providências da divindade. As providências de Deus. Que Allan Kardec diz: a providência divina é a solicitude. Essa palavra solicitude pode ser substituída por uma expressão, são os cuidados. São os cuidados, ou é a solicitude, de Deus para com as suas criaturas. Ponto. Não falou criaturas racionais. Criaturas. Porque, convenhamos, o macaco, a girafa, a galinha, o rato, a barata, a borboleta, e quantas outras criaturas quisermos apresentar aqui, são criaturas de Deus também. E ele continua: Deus sabe tudo, vê tudo, preside tudo, acompanha tudo, de todas as suas criaturas. Então, quando Deus criou a vida, naquela imagem comparativa, André Luiz tem uma expressão muito feliz, ele fala o hálito divino. Mas Deus não tem hálito, não escova dente, não passa fio dental, não escova a língua, não tem inflamação estomacal que dá mau hálito, não fica com o dente cariado. Deus não tem hálito. Mas André Luiz usou essa expressão, o hálito divino, é como se emanasse do Criador criando a vida. E quando Deus criou a vida, Ele imprimiu as suas leis na vida que criou. E a vida, Ele não criou o Orson, nem criou qualquer um de nós aqui individualmente, criou um princípio espiritual. Este princípio vai viajar nos reinos mineral, vegetal, animal e hominal, nós estamos nele, para depois alcançar o estágio angelical. Vamos virar anjos, mas não é anjo de asa, não. As asas é uma invenção da criatividade humana para tentar explicar aqueles seres alados que volitam. Asa não existe, não tem asa. É da natureza do Espírito, está em nós, latente ainda, como espíritos desencarnados em estado de elevação, que nós vamos conquistar a capacidade de deslocamento instantâneo, a capacidade de iluminar. Nós temos luz própria. Se chegamos no escuro, está escuro, nós vamos enxergar. Mas isso é para o espírito elevado, nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Os espíritos da nossa condição, se estivermos no plano espiritual e eu quiser ver o que está escrito lá, eu tenho que me virar os olhos para ler lá. O espírito de grande elevação, ele sabe o que está acontecendo aqui atrás sem olhar, porque ele enxerga no todo. A localização visual aqui na frente é um condicionamento do estágio que estamos. As conquistas virão com o tempo. Então o princípio espiritual vai elaborar-se nos reinos inferiores, vegetal, mineral, vegetal, animal, para chegar ao reino hominal, onde estamos. E onde estamos nesse estágio? Um período grande, enorme de aprendizados contínuos. São várias existências de uma única vida, nascendo em diferentes planetas, nos dois sexos, em diferentes épocas, em diferentes profissões, em diferentes famílias, para aprendermos com as experiências adversas, com os obstáculos, com os desafios, com tudo que aí está, e que virão ainda, para nos tornarmos espíritos experientes, maduros, capazes de decidir com discernimento, com bom senso, com justiça, com bondade. Este é o grande detalhe.
Por isso, quando Deus criou a vida, Ele imprimiu as suas leis, entre elas o instinto, que desenvolve a inteligência, que desenvolve o sentimento, que desenvolve a angelitude. Por isso, quando a gente abre a porta no escuro de noite e a baratinha sai correndo para se esconder, não é que Deus chegou no ouvido da baratinha e falou: corre, baratinha, que vão pisar em cima. Quando o galo canta de manhã, se bem que os galos estão um pouco desregulados agora, eles cantam a qualquer hora, né? Canta 6 horas, 3 horas, 2 horas, meu Deus do céu, tem um vizinho lá que tem um galo, meu filho quando vem em casa fica doido. O galo canta a madrugada inteira. Então quando o galo canta, não é Deus que falou no ouvido do galo: canta, galo, está na hora. Quando o papagaio imita a voz humana, não é Deus que fala: imita o papagaio, não. Quando o cachorro saúda o dono, etc. As manifestações próprias dos animais significam um instinto da espécie que está desenvolvendo para formar uma alma. Isso não significa que fomos uma girafa, um papagaio, ou uma lagarta, ou uma barata. Não. Mas a alma foi formada nesses reinos até chegar ao estágio do livre-arbítrio pleno, da consciência. Aí inicia-se a jornada racional, para que depois o espírito alcance a angelitude e se torne co-criador com Deus. Tudo isso aprendemos no Espiritismo. E o que é o Espiritismo? Será que conseguimos responder efetivamente o que é o Espiritismo? Bom, nós somos aprendizes do Espiritismo. Nós estamos aprendendo o que é o Espiritismo. Como disse a vocês anteriormente, Allan Kardec não inventou o Espiritismo. Allan Kardec não imaginou o Espiritismo, ele apenas organizou didaticamente as leis de Deus para a condução da vida, para que conhecêssemos isso. E nessa organização das leis de Deus, ele publicou lá em O Livro dos Espíritos as leis. Tenhamos a curiosidade didática de O Livro dos Espíritos procurar, e no índice conhecer as leis que lá estão: lei de destruição, lei de sociedade, lei de liberdade, lei de igualdade, lei do trabalho, lei de reprodução, entre outras. Mas, para entender todo esse processo, nós não podemos ficar na superficialidade do Espiritismo. O Espiritismo é muito mais do que palestra. O Espiritismo é muito mais do que livro. O Espiritismo é muito mais do que conversa com espíritos. O Espiritismo é muito mais do que passe. O Espiritismo é muito mais do que assistência a gestantes, a famílias pobres, muito mais que isso. O Espiritismo é uma proposta, um convite embasado nas leis naturais da vida, que são leis de amor, para que nos tornemos criaturas melhores. Moralmente possamos evoluir. Esta é a finalidade do Espiritismo. Este é o objetivo do Espiritismo. Daí, todas as atividades que fazemos são importantes, mas todas são secundárias. A principal, a prioritária, a exclusiva, é a nossa melhora moral, para nos tornarmos criaturas capazes de colaborar na obra da criação, como espíritos conscientes, responsáveis. E aí, Allan Kardec publicou as obras básicas, como vocês sabem, a partir de O Livro dos Espíritos e as demais obras básicas. Lá ele colocou os fundamentos do Espiritismo, que são apresentados baseados na lei natural, nas leis naturais. Mas Allan Kardec também fundou um centro espírita, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Allan Kardec publicou obras complementares e fundou uma revista espírita em 1858. Era uma revista publicada mensalmente, onde ele colocou as suas experiências de observador, onde ele colocou as experiências que lhe chegavam, onde ele respondia a ataques que lhe faziam, onde ele agradecia e comentava elogios e cartas emocionadas que lhe chegavam, mas também onde ele apresentava orientações a grupos que o buscavam. Naquele tempo não tinha WhatsApp, era pena no tinteiro. Imaginem, não teve facilidade nenhuma que nós temos hoje. Toda a facilidade virtual e tecnológica que nós tivemos hoje, Kardec não teve. Mas para esses espíritos desta categoria, eles não precisam de nenhuma facilidade,
Porque eles já viveram essas facilidades. E quando encontram todo tipo de obstáculo, eles sabem como contornar em todas as áreas. Porque eles já acumularam experiências positivas em planos mais elevados. São convocados para estarem aqui e promoverem o progresso do planeta. Então, eles se viram com o que encontram. Para eles não é obstáculo. Se viram com o que encontram. E Allan Kardec, na Revista Espírita, pois, onde ele respondia a muitas dúvidas e mandava muitas orientações, ele publicou coisas valiosas. Foi o laboratório dele. Vou contar 3 historinhas bem rápidas para vocês verem o conteúdo da Revista Espírita. Apenas a título de amostragem. Numa das edições, Allan Kardec publicou uma entrevista com o espírito Vicente de Paulo. Sabe-se lá o que é entrevistar Vicente de Paulo, o apóstolo da caridade? Este ícone da Igreja Católica que inspirou o surgimento das Irmandades de Vicente de Paulo. O homem que mais lutou pela caridade e viveu a caridade, entrevistado por Allan Kardec. Está na Revista Espírita. Essa entrevista me entusiasmou. Por outro lado, Allan Kardec também entrevistou um espírito glutão. Um espírito que tinha saudade de comida. Não era um espírito mau. Não era um espírito elevado, nem mau. Ele era um espírito apegado. Apegado à comida. E tinha saudade de almoçar, de jantar. Porque, convenhamos, a gente levanta e toma café da manhã. Tem o cafezinho das 10, não é mesmo? Não é demais? Tem o café da manhã, tem o café das 10, tem o almoço, tem o café das 2, tem o café das 4, tem a janta, tem o... Meu Deus do céu! Pois é. É de 7, fora as beliscadas. Pois é. A gente come demais. Se a gente segura, ainda tem a frequência muito grande. Então a gente está acostumado a comer. A gente gosta de comer. Quem não gosta? Vocês gostam de caqui? Eu adoro caqui. Imagina aquele caqui bem maduro. Já pararam para pensar no espírito que fez o caqui? Que elaborou, que mentalizou, que imaginou o caqui? Outro dia, fazendo essa palestra, alguém falou, fala da goiaba também. É, pois é. Já imaginaram o espírito que criou o cheiro, o perfume do abacaxi? Da goiaba mesmo? O sabor da banana, da laranja, o perfume das flores? Não foi Deus que falou, faz caqui, aparece aí, não. O caqui é fruto de milênios da natureza, desenvolvendo, e assim todos os outros alimentos, é claro, desenvolvendo-se através de mutações genéticas, etc., etc., e atualmente com a interferência humana, para chegar no que nós conhecemos hoje. O arroz, o feijão, a laranja, o milho, etc., 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 etc. Nossa, que infinidade, que variedade. Mas todo esse processo de desenvolvimento dos vegetais e toda essa gama de variedade comestível que nós temos, ou de embelezamento, como as flores, por exemplo, acompanhado, ou acompanhado esse processo por espíritos especialistas, cada um na sua área. Claro. Por quê? Se aqui na Terra nós nos especializamos, os doutorados, os pós-doutorados, etc., nos especializamos, por que no mundo dos espíritos seria diferente? Lá que é muito mais avantajado do que aqui? Muito mais. Os espíritos se especializam e trabalham em determinadas áreas. Outro dia, falando em São Carlos, a pessoa que me levou para almoçar, falar um domingo de manhã lá, é uma especialista em peixes. Sabe tudo de peixe. Eu não gosto de pescar, mas eu gosto de comer peixe. Mas ela sabe tudo de peixe. Peixe de água doce, peixe de água salgada, reprodução, espécie, mas tudo. Faz palestra no exterior sobre peixes. Peixe. Fiz um monte de pergunta para ela. E esse espírito, o glutão, depois eu vou falar do espírito especialista. Por que eu estou contando essa história do espírito especialista? Porque vai ter uma outra entrevista com um espírito especialista, mas vou ficar no glutão ainda, porque o glutão me deu a oportunidade de falar do caqui, de coisas que fazem bem para o paladar, uma lasanha, um pastel de carne, um pastel de queijo, mamma mia, quanta coisa boa, vai comer a pizza, e por aí vai, né? Pois é. Esse espírito tinha saudade de comida. Porque a gente come tanto, voltando, né, ao condicionamento, que o corpo fica condicionado a comer. Quando a gente desencarna, supondo que a gente esteja em um bom lugar, a gente é bem recebido, um quarto iluminado, tudo limpinho,
a gente vai ficar numa expectativa. Que hora vai sair o café? Não é? Ora, em todo lugar que a gente vai, a gente não espera o café. A gente sempre se reúne para comer alguma coisa, não é? Então. Mas não tem café lá. Comer é uma necessidade física. Todavia, para descondicionar, para a gente deixar esse... No começo, a gente fica meio... Escuta, que hora vai sair a janta, o café? Não tem... Os espíritos trazem um copinho assim, uma coisinha assim, bem... Que equivale a um churrasco, né? Você toma e mata aquela saciedade. E devagarinho você vai deixando, porque espírito não precisa comer, não precisa dormir. Dormir e comer é uma necessidade física. Essa necessidade continua lá para os espíritos ainda muito presos aos condicionamentos. Então esse espírito contou para Allan Kardec que ele tinha tanta saudade da comida, sentia tanta falta, que na hora do almoço, ele entrava nas casas cujas portas estivessem abertas nos dois sentidos. Porta aberta fisicamente e porta espiritual também aberta. E ele entrava nas casas e nos restaurantes para... Ai, aquele cheiro, aquele alho frito, aquela abobrinha, aquele franguinho, aquela coisa... E aspirava aquele sabor, aquela coisa que saía dos alimentos. E Allan Kardec explicou para ele, fez um discurso, orientou, falou. Agora eu vou embora. Para onde você vai? Agora eu vou procurar uma janta. Pois é, isso está na Revista Espírita, imaginem vocês. Está na Revista Espírita. Mas, por outro lado, a Kardec contou isso. Tem 2 entrevistas com o espírito glutão. Vocês podem procurar na internet que vocês vão achar. Eu estou fazendo um resumo aqui, mas tem 2 entrevistas. O espírito glutão não era mau, era pegado. Mas tem uma entrevista também com o espírito perfumista. Era um espírito especializado em perfumes. Ele era um espírito superior, bondoso, de grande sabedoria, e ele era especializado em perfumes. Era a atividade dele lá. Sabe o que ele fazia? Contou para Allan Kardec reproduziu isso na Revista Espírita. Ele visitava hospitais e cadeias, e procurava entre os internos adoentados ou os presos nas penitenciárias, a criatura que estivesse mais abatida, entregue ao mais profundo desânimo, sem perspectiva de nada, entregue ao desespero, à angústia, aquela criatura que estava no fundo do poço. Com a sua habilidade, com o seu conhecimento, esse espírito vasculhava o espírito encarnado, vasculhava a memória daquele espírito encarnado, desta vida e de anteriores, e descobria, procurava um perfume que em alguma época o tivera feito feliz. Podia ser o perfume da noiva, da namorada, do marido, da professora, de uma chácara, de um animal, de uma fazenda, de um alimento, algum perfume que marcou a trajetória daquele espírito, não importa se nessa encarnação ou anteriores. Saía dali e ia produzir o perfume. Ou procurar o perfume. E adaptando a nossa linguagem, embalava o perfume, adaptando a nossa linguagem, né? A gente não sabe como é que eles fazem isso. Quando a gente chegar lá, a gente vai ver, né? Trazia o perfume para a cela, ou para o quarto do hospital, e liberava. Aí o espírito que estava ali encarnado, desanimado, entrega ao batimento. Quando acionava suas memórias guardadas, e o espírito vivia a felicidade que ele conhecia antes. Quando ele vivia a felicidade já vivida, é como se voltasse a viver outra vez, caíam as barreiras da inconformação, caíam as barreiras da revolta, caíam as barreiras todas que o travavam nas emoções. E aí os benfeitores atuavam em favor dele. Trabalho anônimo, silencioso, invisível. A gente é ajudado e nem sabe. A gente é ajudado e nem sabe. O tempo todo. Pois é. Mas para conhecer tudo isso, nós temos que aprofundar o estudo do Espiritismo. Temos que conhecer os princípios fundamentais do Espiritismo. Deus, imortalidade da alma, reencarnação, mediunidade, mundos habitados.
Tudo isso embasados no Evangelho do Cristo. Se tirarmos o Cristo do Espiritismo, vai ser uma bela de uma teoria, resolve muita coisa, mas perde a sua essência, o seu perfume, o seu sabor. E apenas um detalhe, apenas para completar o raciocínio, sobre a pluralidade dos mundos habitados. Convenhamos, se a Terra e os seus habitantes, que somos nós, fôssemos a máxima criação de Deus, Deus só conseguiria ter criado isso aqui. Deus seria medíocre para ter criado esse abacaxi aqui, né? Mas para Deus nós não somos um abacaxi. Deus ama os filhos. É que nós somos crianças espirituais ainda. Eles têm outras humanidades muito mais evoluídas do que nós, mais evoluídas do que nós, e tem outras que estão piores do que nós ainda. Lá naqueles planetas onde não tem WhatsApp, pode tirar o cavalinho da chuva. Não tem internet, não tem água encanada, não tem ar-condicionado, não tem carro, não tem asfalto, nem pedágio. Tem que cavar com a unha, não tem nem martelo ainda. São outras humanidades que estão começando. Todas comandadas, supervisionadas, acompanhadas pela bondade de Deus. Agora eu quero provocar uma reflexão de profundidade em todos vocês. Imaginemos, é uma imaginação, é claro, que todos nós que estamos nessa sala fôssemos espíritos de alta categoria. É uma imaginação. Nós somos espíritos ainda, convenhamos, medíocres. Muito medíocres, né? Nós ainda somos crianças espirituais. Mas vamos supor que fôssemos espíritos de alta categoria, que nem precisasse mais reencarnar. Cada um de nós especializado numa área. Um especializado em indústria, outro especializado em comércio, outro especializado em perfume, outro especializado em alimentos, outro especializado em reencarnação, outro especializado em evolução das invenções, várias especialidades, o que vocês imaginarem. Porque, convenhamos, a história da humanidade, se você voltar no tempo e ver, a gente percebe que há um planejamento gradativo que vai se cumprindo. Nasce uma turma que prepara a vinda de outra turma, que prepara a vida de outra turma, que prepara a vinda de outra turma. Então, supondo que nós fôssemos vários espíritos especialistas, inclusive um de nós seria uma grande sumidade na área do Evangelho, uma grande sumidade na área da bondade, uma grande sumidade na área da educação, na área da política, várias especialidades, mas cada um de nós com especialidades variadas aqui, na área da medicina, da odontologia, nas diversas áreas. E nós estávamos aqui esperando um emissário do Cristo, que viria nos visitar. Fomos convocados para uma reunião. Entrou o emissário dos Cristo, todos nós sentimos uma felicidade muito grande, porque é um espírito de uma alta esfera, mais alta do que a deles, do que a nossa, que estamos imaginando isso. Esse espírito adentra o recinto, nos saúda com fraternidade, agradece a presença de todos nós, fala, gente, nós precisamos de voluntários para arrumar a terra. Precisamos de um político experiente, precisamos, não de um, né, de vários, de médicos, de especialistas na indústria, precisamos de tudo, arte, educação. Vocês aceitam o convite para reencarnar? Todos levantam, é claro, é para já. E assim se faz, isso aqui é uma figura de linguagem, é uma comparação, e assim se faz, continuamente. E o que estamos vivendo hoje, que não nos assuste, isso é um processo que vai passar. Porque basta, e isso já está acontecendo, basta que reencarne uma quantidade, dezenas ou centenas, de espíritos especialistas, de espíritos voltados, vinculados ao bem, que em 50 anos eles mudam a história do planeta. Em 30, o que são 50 anos na história? Nada. 30, 50 anos, reencarna aí 2.000 espíritos dessa categoria, por exemplo. Daí a pouco estão adolescentes, questionam tudo, se tornam jovens e começam a mudar. Isso já está acontecendo.
Isso já está acontecendo. Mas é um processo gradual, ele não é de uma vez só, ele vai acontecendo. Daqui a pouco mudou toda a geração. Basta lermos lá, na própria Gênesis, a nova geração. Não é mesmo? Então, para entender isso, nós temos que estudar o Espiritismo, para conhecer a lei de causa e efeito, o funcionamento de tudo isso. Porque, diante de tudo que estamos refletindo hoje, nessa conexão que existe entre a vida e o Espiritismo, nós podemos fazer essa afirmação aqui sem medo de errar. Vida é Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo explica a vida completamente, como que a vida funciona, quais os seus mecanismos, por que vivemos, quem sou eu, de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui, qual a finalidade de viver. Por que o sofrimento, por que as diferenças, por que os extremos em todos os sentidos. E a outra afirmação também é verdadeira, Espiritismo é vida. Porque quem estuda o Espiritismo a fundo não se contenta apenas em ouvir palestras, não se contenta apenas a frequentar o centro para receber passes, mas participa das reuniões de estudo, aprofunda-se nas pesquisas, adquire mais coragem, mais alegria de viver, desenvolve mais gratidão no coração e fica muito mais feliz, tem muito mais saúde. E Espiritismo é vida. Espiritismo é vida. Da grandeza do Espiritismo. Seus fundamentos, baseados na lógica, no bom senso, no discernimento, na racionalidade, organizadas por um homem que teve a coragem de dizer: se a ciência provar que o Espiritismo está errado num ponto, abandonemos esse ponto e fiquemos com a ciência. Que coragem! Que coragem! E quanto mais o tempo passa, quanto mais a ciência avança em todos os aspectos, mais se firma a lógica, a grandeza do Espiritismo, a solidez de seus fundamentos, que ao contrário, cada vez mais se afirma, cada vez mais se chega nisso, mostra a lógica da reencarnação, a lógica da mediunidade, a lógica da evolução, a lógica da existência de uma inteligência suprema que coordena tudo, que está em tudo, que olha por nós, que preside tudo. Portanto, deixemos-nos contagiar pela grandeza do Espiritismo. Esta palestra, ela surgiu motivada por este livro aqui, de Emmanuel. Eu nem trouxe os meus livros, porque quando faço essa palestra, eu gosto de trazer este livro. Eu trouxe este livro aí, Abrigo. Eu trouxe 10 exemplares apenas. Mas saiu deste livro. É um livro que era de bolso, ele é um livro de capítulos curtos, mensagens compactas, é de Emmanuel, por através de Chico. E neste livro, Emmanuel apresenta o abrigo que representa para as nossas lutas a presença do Evangelho e do Espiritismo em nosso favor, dando-nos esse suporte moral para o enfrentamento. É um livro fino, está aqui o livro, vocês vão ver ele. Eu trouxe 10 exemplares. Fininho. São mensagens curtas, compactas, com toda a sabedoria do nosso Emmanuel. Era um livro de bolsa, livro antigo, foi reeditado, tamanho normal agora. O que a editora fez? Pegou aquela outra lá, que é uma obra de bolso, é uma ternura aquela obra, Preces e Orações com Chico Xavier. São preces psicografadas por Chico. Só tem 2 dele mesmo, as demais foram extraídas da obra de Emmanuel e André Luiz. Eu trouxe 10 kits, porque esses livros não são vendidos separadamente, são vendidos num kit. É R$20 o kit, não é 20 cada um, é 20 os dois. Na verdade, é 10 cada um, né? Para que tenhamos, nessas 2 obras, este estímulo de entender o abrigo que representa para todos nós a presença do Espiritismo na Terra. Então, eu quero agradecer profundamente a oportunidade de ter estado aqui. Mas ainda tem mais, eu acabei, mas eu tenho uma coisinha ainda. Acabei de falar da palestra, mas eu estou aqui hoje em Poços de Caldas, eu estou aqui por uma questão de surgir uma excursão aí. Eu falei, eu vou também. Eu avisei a Soneira, eu vou estar em Poços, posso falar lá? Eu já vim aqui, mas vem, mas justo o dia que eu não estou, eu falei, ninguém mandou sair, né? Então, aproveitei a viagem, estou com a família, a minha esposa, a sogra e o sogro estão aí, porque eu tenho um cunhado que mora aqui, né? Viemos em excursão e aproveitamos para vir aproveitar a noite aqui. Mas eu estou aqui também aproveitando essa oportunidade, porque eu tenho um convite a fazer a vocês. Um convite brilhante. Nós estamos falando de vida, várias vidas
marcaram e marcam a história da humanidade, em todas as áreas, das artes, da educação, da política, da ciência, da religião, da bondade, do amor, várias vidas, inventores, pesquisadores, e mesmo aqueles que não foram famosos, que marcaram a nossa vida. Mas este ano, especialmente, nós estamos vivendo a data, o ano de 150 anos de nascimento de Kai Barschüttel. Kai Barschüttel nasceu no Rio de Janeiro, em 1868, no dia 22 de setembro. Ele laborou em Matão, foi o primeiro prefeito de Matão e influenciou uma geração de espíritas por todo o Brasil e no exterior com a sua atuação numa época de perseguição da igreja contra o espiritismo. E nós fazemos lá em Matão, já desde 2011, o encontro anual Kai Barschüttel, motivado pelo exemplo, pelo legado de Kai Bar. Mas este ano coincide os 150 anos de Kai Barschüttel com a data do nosso evento, que sempre fazemos em setembro. Exatamente no sábado, quando se comemora 150 anos de nascimento dele, nós vamos ter um evento lá em Matão. É um evento gigante, nós estamos com 800 inscritos, 77 cidades, 6 estados e um país inscritos. E eu gostaria de ter um representante de Poços de Caldas, ou vários representantes. Então eu quero convidá-los, eu vou apresentar para vocês, é um evento que não é só palestra, várias coisas acontecem. Inclusive teremos atividade intensa para crianças. Mas eu quero apresentar para vocês o clipe institucional do evento. Talvez alguns de vocês já tenham visto, mas pensando naqueles que não viram, eu quero lhes apresentar o clipe. Está com som aí? Gigante, bandeirante, gênio, lutador, pai dos pobres, Kai Barschüttel, espírito do amor, sempre fiel a Jesus, se fez missionário da luz, na doutrina da reencarnação, foi mestre da divulgação. Kai Bar, seu empenho valeu. Com você. Espírito aspirava aquele perfume? O espiritismo cresceu no rádio, revista e jornal. O editor se tornou imortal, vibrando nos seus ideais. Matão não te esquece jamais, vibrando nos seus ideais. Matão não te esquece jamais. Então é um grande evento, eu gostaria que vocês pensassem seriamente em fazer uma lotação para lá. Quem sabe vocês, são 280 quilômetros. Não é muito, né? Pois é. Vocês teriam que se organizar numa van ou no micro-ônibus e pensem nisso. Já estamos lá com as vagas de hotéis quase esgotadas, é uma pernoite só. Um dos hotéis, o Dona Espita, jogou a tarifa lá embaixo, e os outros acompanharam, então a cidade fica lotada, é um evento bonito. Para fazer a inscrição é no site institutokaibarschüttel.org. Gostaria imensamente de convidá-los. Antes de entregar o microfone, eu queria saber se tem alguém fazendo aniversário aqui hoje. Vocês não fazem aniversário aqui em Poços de Caldas? Muito bem. Só você? E a semana passada alguém fez? Semana que vem? Esse mês?
Muito bem. Os que fizeram aniversário, eu tenho um presentinho ali. E muito bem. E tem alguém que está aqui hoje pela primeira vez? Os que estão pela primeira vez também vão ganhar presente. Então depois vocês falem comigo, viu? Os que quiserem adquirir o livro, eu tenho 10 kits aí, tá? Normalmente falta, né? Eu só trouxe 10, mas o livro não é meu, né? É do Emmanuel, né? Eu não não impede de fazer um carinho, né? É importante dizer que a receita desses livros é destinada ao jornal que vocês receberam aí, o Tribuna do Espiritismo. Eu já deixei aqui para a Sonira distribuir o de setembro, no mês que vem, e que traz aqui o lançamento de 2 livros que falam de Cabarchútio e que vão ser lançados no evento lá no dia 22. Então, agradecendo imensamente a oportunidade de ter estado com vocês, se algo eu posso dizer a vocês, agradecido pelo momento vivido, eu diria com a força da minha voz, esperando que as minhas vibrações alcancem o coração de todos vocês. Prossigam! Prossigam trabalhando, prossigam amando, prossigam confiando, porque a vida conspira a nosso favor. Prossigamos. Eu me incluo, é claro. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Gostaram?